Olá, eu sou o pastor Almir Parreira e o tema desse vídeo é como ministrar uma Santa Ceia, como fazer a ministração da Santa Ceia do Senhor. Caso você goste deste tipo de conteúdo, eu lhe peço que você identifique aqui abaixo o botão vermelho, ok? E se você desejar nos dar o like é muito importante para que o vídeo alcance o maior número de pessoas. Se você desejar fazer alguma pergunta ou deixar alguma sugestão, pode ficar à vontade para comentar, pois teremos o maior prazer de responder e interagir em seu comentário. Na ministração da Santa Ceia do Senhor, nós iremos falar aqui acerca de 8 passos importantíssimos, ok? Se você ficar comigo até o final do vídeo, eu tenho certeza que esse conteúdo será muito útil para o exercício do ministério ou da ministração da Santa Ceia do Senhor. Primeiro passo, o louvor sendo ministrado pelo grupo de adoração, jovens, grupo de louvor, irmãs, enfim. Todo o louvor da ministração da Santa Ceia é voltado para o tema da Santa Ceia, ok? Segundo passo, deve ser feita uma mensagem bíblica e essa mensagem bíblica precisa ser antes da ministração da ceia e precisa também ser um tema voltado para a Santa Ceia. Pode ser feito o uso da carta de Paulo à igreja em Corinto, pode usar Lucas 22, pode usar Isaías capítulo 53, que fala sobre o Cristo sofredor, e também pode falar sobre temas da crucificação. Tem muitos pastores, pregadores que usam diversos temas voltados para a Santa Ceia antes da sua ministração, ok? Terceiro passo, você pode abrir um espaço para o arrependimento relacionado aos membros da igreja, se assim o desejar. Porque tem membros que sentem assim, um coração pesado, não querendo participar da Santa Ceia sem fazer o uso de arrependimento. Então pode-se abrir um espaço para o membro da igreja pedir perdão à igreja, pedir perdão a um irmão, uma irmã, para poder, quando o ambiente da ceia iniciar, ser feito de forma bem leve. Quarto passo, o líder da igreja, o pastor, aquele que está na responsabilidade da administração, ele vai fazer agora uma oração de consagração dos elementos. E os elementos da ceia é o pão, que é usado sem fermento, porque segundo a simbologia bíblica, o fermento representa a impureza, o mal, as coisas contrárias à doutrina cristã. Então o pão é usado sem fermento, o primeiro elemento, e o vinho, que é o símbolo do sangue de Cristo, ok? Quinto passo, o pastor, o líder que já fez a oração de consagração, agora ele vai fazer a repartição do pão, ele vai partir o pão. Ao partir o pão, nós precisamos falar de duas doutrinas que circulam no meio cristão, no meio evangélico. Primeiro, a doutrina da transubstanciação. A doutrina da transubstanciação apregoa que o pão e o vinho, ao ser consagrado, eles se transformam no corpo e no sangue de Cristo. Quem apregou isso é a doutrina da transubstanciação. E existe uma outra doutrina, que é a doutrina da consubstanciação. A doutrina da consubstanciação apresenta os elementos como símbolos. Ele é orado, ele é consagrado, ele é espiritual, sim. Porém, ele é símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Sexto passo, é distribuído o pão e a bandeja do vinho a um corpo de obreiros chamado diáconos. Os diáconos irão servir aos membros da igreja. E tem algumas igrejas que fazem o trabalho ser realizado por diaconisas, ok? Então, o diácono ou diaconisa,
Ao servir os elementos da ceia, eles vão seguir o seguinte procedimento. Na hora de entregar o pão, ele vai dizer assim: disse Jesus, tomai e comei, este é o meu corpo que é dado por vós, ou repartido por vós. Quando chegar no vinho, ele vai dizer assim: disse Jesus, tomai e bebei, este é o meu sangue que é derramado por vós. Ok? Então, depois que os diáconos ou diaconisa distribuir os elementos, a igreja, os membros, irão estar de posse do pão e do vinho, esperando a ordem do ministrante. Ok? Então, o ministrante, ele irá ordenar o momento exato em que todos irão comer a ceia do Senhor junto. Todos irão participar do pão e do vinho juntos. Sétimo passo: observar a hierarquia da distribuição. Assim como os diáconos serviram os membros, agora os presbíteros irão servir os diáconos. Depois que os presbíteros serviram os diáconos, agora o evangelista, caso a igreja tenha, irá servir os presbíteros. E o pastor, o líder maior, irá servir o corpo de evangelista ou presbítero, seguindo uma hierarquia de serventia de acordo com a igreja local. Oitavo e último passo: irá ser feita uma oração de agradecimento pela celebração da ceia do Senhor. E um outro fato muito importante é que os louvores podem ser usados tanto no início da ministração, como no meio da ministração ou no final da ministração. Okay? Eu espero ter ajudado nesse vídeo. Que Deus te abençoe. Me segue para mais vídeo.